Boa noite a todos. 11h42 da noite, né? Hoje que é dia 17, tivemos agora encerrado o primeiro jogo de ida da final da Copa do Brasil, Corinthians e Vasco na Neoquímica Arena, né? E, bom, cara, que vergonha, velho. Você empatar em casa com a arena lotada, sem empatar com o Vasco não existe, cara. O Vasco que tomou 5-0 do Atlético Mineiro na última rodada do Brasileirão. Ah, tá bom. Foi na última rodada do Campeonato Brasileiro, né? A competição agora é diferente. Mas, cara, independente, o Vasco se mostrou ser uma equipe frágil o campeonato inteiro. É um time que tem vários problemas, assim como o Corinthians, há muitos anos, vive brigando com a zona de rebaixamento todo ano, com a Série B. Já caiu, sei lá, 3, 4 vezes de 2009 para cá. É um time assim que teve sua grandeza lá no passado. Hoje em dia, a camisa e tal, mas que, né, demonstra a história. Mas o time em si do Vasco em campo é patético, cara. Sem desmerecimento algum com a equipe do Vasco, tá? Mas o Vasco, ele. Todo mundo sabe aqui. Pô, você vai jogar contra o Vasco? Pô, é inadmissível você perder pro Vasco. Não existe, né? Mas enfim, cara, hoje a gente tem que falar aí, né? Hoje o Vasco foi superior ao Corinthians, né? Tem que ser realista, foi superior, jogou muito mais bola, amassou o Corinthians assim, né? Por assim dizer. E, cara, vergonhosa a atuação do Corinthians, pelo amor de Deus. Esse time que quer ser campeão, esse time que, é, pô, numa final, depois de tirar o Cruzeiro, que é muito, mas muito, muito, e quando eu falo muito, é disparadamente mais time do que o Vasco. Assim, é uma diferença gritante, gigantesca, sabe? Né? Mas jogo de mata-mata é isso. Vamos lá, antes de eu passar a escalação aí, o que foi essa coisa horrorosa que a gente presenciou hoje, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações aí para que você receba mais vídeos como esse, né? Esse ano só vai ter mais um, que é o próximo. É, e é isso, comentem aí o que vocês acharam do jogo, dos jogadores, o que faltou para o Corinthians conseguir vencer, né? Comentem aí, comentem aí. Vamos trocar essa ideia aí, né? E saber o que vocês acharam. Bom, cara, ó, Dorival mandou a campo aí Hugo Souza no gol, dupla de zaga André Ramalho e Gustavo Henrique, essa é a dupla titular até então, do fim desses jogos decisivos aí da Copa do Brasil pra cá, né, até essa final. Lateral esquerda Bidu, lateral direita Mateuzinho, meio de campo composto por Ranielli que jogou hoje, Martinez, Breno Bidon e Rodrigo Garro. À frente, Yuri Alberto e Memphis. Esse foi o time escolhido pelo Dorival para o jogo de hoje. Ou seja, força máxima, né? Com tudo que tem de melhor. E, cara, bom, vou passar para vocês aí o que foi o jogo, né? Aos 12 minutos, o Memphis dividiu com o zagueiro, ele ganhou a bola, né? Ele, tipo, na dividida ela sobrou ali pro Yuri Alberto, e aí o Yuri recebeu ela, tentou o passe pro Bidon, ela até chegou no Bidon, né? E na hora da finalização, o Bidon bateu do lado da trave direita do goleiro, passou próximo ali, né? Primeiro lance de perigo, mas cara, o Vasco já vinha compacto, né? Até esses 12 minutos aqui, que foi quando o Corinthians conseguiu escapar ali numa pressão do Memphis, porque até então o jogo estava muito tranquilo pro Vasco, né? Aí aos 23 minutos, o Vasco, como eu tô dizendo, ele era até melhor, né? No jogo, nos 20 primeiros minutos iniciais, teve aí umas três chances, né? E acabou até fazendo um gol com aquele Ryan lá, moleque bom de bola. É um dos poucos jogadores bons que o Vasco tem. Porém, ele estava impedido. Graças a Deus, né? Porque já pensou você sair perdendo em casa? Que dificuldade que é? E o Vasco que estava dando trabalho, não teve espaço para o Corinthians trabalhar a bola, fazer nada, né? E aí se sai perdendo, aí fica bem complicado, né? Aí aos 25 minutos o Garro cobra uma falta, bate ela para dentro da área, o Ramalho escora e aí ela desvia, cara. Pô, desviou no Yuri, eu acho. Primeiro no Bidu, depois no Yuri. E a bola sobrou no Memphis, né? E aí ele bateu rasteiro, fez o gol. Porém, foi marcado um impedimento na posição do Memphis, né? Do Memphis. Que na hora que ele recebe o passe, ele recebeu um passe do jogador do Corinthians, do Yuri Alberto. Acho que ela bate no Yuri Alberto e sobra nele. Eu não consegui ver direito o lance. A televisão não reprisou esse lance aí, né? Depois eu tenho até que dar uma olhada, mas enfim, foi isso aí que aconteceu. O VAR olhou, checou e realmente o gol foi anulado.
né? Aí aos 44 minutos o Garro serviu o Memphis, ele dominou ali tentando já fazer o giro e finalizar, né? E aí ela desviou na defesa e vai para escanteio. Depois disso aí a gente teve mais 3 minutos de acréscimo, o Corinthians não conseguiu fazer nada e o primeiro tempo se encerrou. A minha avaliação aí do primeiro tempo do Corinthians não fez absolutamente nada, teve ali o gol anulado do Memphis, mas não fez mais nada, cara. Mais nada. É uma vergonha você jogar em casa com 47 mil torcedores e fazer essa palhaçada aí que esse time fez, né? Não jogou absolutamente nada. Errou passe, tomou pressão, não conseguia sair jogando e aí pressionado errou os passes, né? Não conectava, não tinha armação, não tinha entrosamento, o time não conseguia trocar dois, três passes triangular, fazer nada. Foi totalmente envolvido pelo Vasco. O Diniz que soube, é, tipo assim, trabalhar o mental do Vasco, organizou as peças em campo, né? Colocou eles compacto, marcando bem, marcando alto, né? E o que dificultou muito pro Corinthians. Bom, daí a gente foi pro intervalo, né? Eu pensei que o Dorival já ia vir com algumas mudanças, porque, cara, é impressionante o quanto ele erra nesses jogos, né? Contra o Cruzeiro na volta, ele fez a mesma coisa, entrou com o mesmo time que ganhou o primeiro jogo, achando que o Cruzeiro ia estar vendido, né? E aí tomou um baita de um sufoco, né? No segundo tempo ele decidiu botar o Raniel e o Garro, que aí sim esses dois jogadores no segundo tempo mudaram o jogo. Mas até então tomou um amasso do Cruzeiro, né? E só não perdeu porque a gente conseguiu aí fazer o 2-1 e o Hugo brilhou. Mas pelo amor de Deus, cara, o Dorival, ele não sei o que acontece, cara. Ele não sabe ler jogo. É impressionante. Tivemos a volta aí pro segundo tempo, então, sem alterações, né? Aí aos 4 minutos o Bidu cruzou na área. O Yuri Alberto finalizou com a pontinha da chuteira, né? Ele cruzou, ele tentou se lançar na bola ali, pegando a pontinha da chuteira. Ela vai no cantinho, mas sem força alguma, o goleiro defendeu. Se fosse uma pancada forte, poderia ter levado muito mais perigo, quem sabe sair um gol. Aí aos 6 minutos, olha só, o Dorival tirou os jogadores aos 55 minutos. Tirou Bidon e Martinez, que não jogaram absolutamente nada hoje. E colocou Carrilho e Maicon, né? O Dorival teve que vir com esses jogadores pro segundo tempo, achando que eles iam fazer alguma coisa, não fizeram absolutamente nada. Aí aos 22 minutos ele tirou o Garro e o Ranielli e colocou o Vitinho e o André. Aos 26 minutos, né, o Memphis cobrou um escanteio, o Gustavo Henrique sobe sozinho, cara, e aí ele cabeceou do lado do gol, né, ela passou próximo ali à trave. Aos 35 minutos, o Memphis é, segura a bola na linha de fundo, né, e aí ele espera a passagem de alguém, o Bidu passa, e aí o Bidu avança com ela pra pequena área, ele consegue fazer boa jogada ali com o Memphis. E aí, cara, ele tocou rasteiro pro meio da área. Rasteiro não, nem sei se foi a meia alturinha ali, né? Tocou pra dentro da área, meio. E aí, cara, pô, o Yuri só tinha a função de deixar ela bater no pé e entrar pro gol. Não, ele finalizou lá dos modos mais bizarros que só ele consegue finalizar, né? E aí o goleiro do Vasco com o pé faz a defesa, né? Uma boa defesa, salvou o Vasco de tomar aí o 1-0, mas estava impedido de novo, né? Mau posicionamento do Corinthians, péssimo senso de posição dos jogadores. Aí aos 38 minutos saiu o Memphis e entrou o Dieguinho. O Memphis que saiu bravo, né? Porque não queria ser substituído, porém não produziu muita coisa hoje, né? A torcida inclusive vaiou ele, mas ele saiu revoltado lá com o Dorival, erguendo os braços, perguntando por que ele. Mas enfim, na verdade eu acho que essa cobrança aí da torcida não tem que ser só com o Memphis, não, tem que ser com o time inteiro, né? Porque tá bom que ele é o craque, a estrela do time, né? Mas ele não joga sozinho, né? Ele tem os companheiros. E aí, cara, depois da entrada do Dieguinho, o Dieguinho ficou pouco tempo, né, até que o jogo acabasse. O jogo foi até os 49, jogou uns 11 minutos, 10 minutos, que o árbitro interrompeu um pouco antes. Ele conseguiu fazer uma jogada individual, se livrar da marcação, né, servir o companheiro ali, porém o Vasco, como eu digo, estava muito
bem postado na defesa, meio de campo e ataque, né? Só esperando para matar o Corinthians. Conseguiu afastar. Tivemos 4 minutos de acréscimo e foi isso. O Corinthians não fez absolutamente nada mais. Para o Vasco, um excelente resultado. Vim aqui para São Paulo, arena lotada, o Corinthians que teoricamente a sua força está dentro de casa com a sua torcida, né? Porém, hoje só teve a torcida mesmo, porque futebol, olha, deve e deve muito. Não fizeram absolutamente nada. O time do Corinthians ficou encaixotado lá atrás, não conseguiu sair jogando. E aí você vê um pouco também do trabalho do Dorival aí, né? Que é um pouco do reflexo do Campeonato Brasileiro. É um time sem ideia, né? Time sem ideia criativa. A jogada do Corinthians é uma só, é lançar a bola na área, o Gustavo Henrique ou o Ramalho escorar para dentro da área, alguém aparecer para salvar, fazendo um gol. É, Fora isso, cara, o Corinthians não tem nada. O Garro já não é mais o mesmo, não arma mais o jogo como antes. Ele errou diversos passes hoje, quase todos que tentou. Mal demais, muito mal. No jogo passado que ele entrou e mudou o jogo, né? A gente falou aqui, mas hoje não fez absolutamente nada. Carrilho entrou horrível, errou vários passes, entregou umas 2 vezes no pé do Vasco lá tentando dar um passe pro Mateuzinho. Errou o jogador do Vasco lá, o ponta lá, nem sei o nome, Andrés Gomes, eu acho. Esse jogador deu um baita de um trabalho, limpava muito fácil a marcação do Mateus. O Mateuzinho passou mal, eu já falei. Qualquer jogador meramente com uma noção, uma velocidade e uma noçãozinha de drible, deixa o Mateuzinho passando mal. Que lateralzinho fraco que a gente tem, pelo amor de Deus, cara. Mas não ganhou uma desse cara. Muito ruim. Bidu passou mal lá do lado dele também, do lado esquerdo. O Corinthians foi totalmente encaixotado hoje, nulo no jogo, não fez nada, sabe? O Dorival mais uma vez mal, mexe mal no time, escala mal, sem meio de campo, a gente perdeu o meio de campo, o Vasco ficou muito tranquilo, muito confortável no jogo de hoje. Agora, o Corinthians vai ter que remar lá no Maracanã para fazer resultado, porque o Vasco vai estar com a maioria da torcida, a gente sabe, na arena tinha 49 mil, 47 mil torcedores, 2 mil do Vasco, tinha 45 mil corintianos. No Maracanã cabe mais de 60 mil pessoas. Vai ter tipo 56 mil vascaínos e 4 mil corintianos. Tá, não que seja lá grande coisa, porque a gente já calou o Mineirão com 2 mil torcedores, né? Recentemente, contra 56, 3 mil torcedores. Mas a torcida do Vasco é a torcida também de massa, do povo, que incentiva o time, né? A gente sabe que é difícil. E aí esse time vai ter que realmente jogar bola se quer ficar com esse título, né? Se quer ganhar o título, porque é impossível, cara. Você fazer uma campanha do jeito que foi, tirou Palmeiras, o maior rival, ganhou os 2 jogos e jogou muita bola os 2 jogos. Tirou Cruzeiro, tirou Atlético Paranaense, eu falo de adversários mais qualificados, né? Teve anteriormente lá Novo Horizontino e tal, mas, cara, os adversários mais qualificados e o Corinthians passou por eles, assim, sabe? E aí chega com o Vasco, cara. Mais uma vez, repito, não desmerecendo o Vasco, porque o Vasco tem uma história gigante. Mas o Vasco de uns tempos pra cá, cara, pô, é inadmissível você perder pro Vasco. O time do Vasco tem quem de diferente? Coutinho, o Verratti e o moleque Ryan, e o lateral que foi convocado recentemente. E o goleiro, né? Fora isso, cara, não tem ninguém, assim, extra classe. Tem os jogadorzinhos bons lá, que nem esse Nuno sei lá o que lá, português. Esse Andrés aí que é ponta. Cara, e o Corinthians tomou um nó tático do Diniz. O Diniz deu um baile no Dorival, mas ó, o Diniz leu o jogo, soube o que fazer do começo ao fim, enquanto o Dorival ficou bravo lá, discutindo com o torcedor no final do jogo, tirando o jogador. Aí você vê o reflexo do jogo. O Mateuzinho e o Yuri Alberto se desentenderam lá durante a partida lá, um ficou cobrando o outro, né? Se desentenderam. Aí no fim do jogo o Mateuzinho foi falar, o Yuri Alberto, não quero nem saber e tal, saiu andando, deixou o cara falando. Pô, o time tem que ter postura, tem que honrar essa camisa aqui, ó. Tricampeã de Copa do Brasil, né? Nos últimos 5 anos a gente batendo na trave aí quando tem a chance é, mais palpável de conseguir o título, apresenta esse futebol ridículo. Tem que jogar bola, meu amigo, não tem que ficar nessa... Tá, é certo que tipo, você discutir com um companheiro pela cobrança de uma melhoria é válido, né? Mas tem que jogar bola, tem que ter vontade, tem que ter raça, tem que ser
saber, tem que ter cabeça no lugar. E o Corinthians não teve nada disso hoje, errando passe, é ridículo. Ninguém, absolutamente ninguém foi bem nessa partida de hoje, sem exceção de ninguém. Ninguém, mas absolutamente ninguém, muito mal. Já o Vasco, parabéns pro Vasco, que fez um grande jogo aí, anulou o Corinthians em casa e agora o Corinthians vai ter uma montanha gigante para escalar se quiser ganhar o título. E eu espero que esses jogadores, esse treinador aí, que eles mudem a postura deles para ir jogar lá, para levantar esse título, se Deus quiser trazer o título para São Paulo, né? Porque não jogaram absolutamente nada. Isso é o reflexo dessa diretoria aí, né? Que só vem fazendo trapalhada, desse treinador que também, vou te contar, só é como dizem, o cara só presta pra Copa, porque brasileiro a gente foi ultrapassado pelo Santos no final, o Santos que brigou as últimas 3 rodadas para não ser rebaixado. Olha que vergonha, entendeu? Foi ridícula a campanha do brasileiro do Corinthians, ainda bem que fez os pontos para se livrar, mas foi ridícula, patética. Na Copa do Brasil foi melhor. Até o primeiro jogo contra o Cruzeiro, o Corinthians estava muito bem na Copa do Brasil. O segundo jogo já mostrou que é o reflexo do brasileiro, entendeu? É um time mal gerido, né? Assim, pela diretoria que não dá reforços para o cara também trabalhar. O cara também não parece que não sabe treinar, joga por 1-0 e pronto, acabou, né? Como que não tem adversário? E não é assim, tem que treinar, tem que ter ideia, expor ideia, falar, ó, vamos trabalhar isso aqui. E aí o time do Corinthians entrou vendido hoje aí, não fez absolutamente nada, deveu futebol, deveu raça, vontade. Tudo que a gente viu no jogo passado não teve hoje. É uma vergonha isso, é triste, né? Eu espero que esse time mude aí a chavinha aí até domingo, né? E domingo eles possam ir lá para o Maracanã e fazer diferente do que foi esse papel vergonhoso aí, né? E a torcida que apoiou até o final não merecia esse tipo de apresentação ridícula desse clube, né? Desse time, na verdade, não do clube, do time. Fez um papelão hoje, né? Uma vergonha. Bom, é isso, gente. Comentem aí o que vocês acharam, comentem se vocês acharam que alguém jogou bem, se não, na minha opinião, ninguém. Mas é isso. Domingo vou estar de volta aqui. Ou feliz pra caramba porque a gente conseguiu ganhar o título, ou então triste, né? Porque o time chega longe e não consegue desempenhar. Eu espero que seja num cenário melhor e seja comemorando o título, né? Mas tem jogo domingo, vai ser um baita de um jogo e o Vasco vai vir pro tudo ou nada. O Corinthians tem que pensar da mesma forma, mas com consciência, atenção, raça, vontade, porque a gente sabe que dá para ganhar esse título, não tem nada perdido também, né? O Corinthians não foi eliminado hoje, assim como também o Vasco não foi campeão hoje. Tá tudo em aberto ainda, tá tudo igual, tá certo? Então fiquem com Deus aí, uma boa semana e até domingo. Tchau.